Olá, meus amigos! Hoje falaremos de aposto e vocativo. E assim, a gente completa aquela lista de 12 estruturas elencadas na aula 1. Tá ok, pessoal? Começaremos com o aposto. O que é aposto? Vamos lá comigo, a gente já verifica isso. Aposto, galera, pense assim, aposto explicativo, ou melhor, aposto de um modo geral, tá? Ele é uma palavra ou expressão que explica um termo da oração, especifica um termo da oração ou resume um termo da oração, ok? Explica um termo da oração, especifica um termo da oração e resume um termo da oração. Inclusive, ele pode explicar utilizando-se de uma enumeração. Vamos ver como isso funciona. Pessoal, quais são os tipos de aposto? Vamos colocar aqui. Nós temos o aposto explicativo, nós temos o aposto especificador, aquele que especifica um termo da oração, nós já veremos exemplos. Nós temos o aposto resumidor, aquele que resume um termo da oração. Nós temos o aposto enumerador ou enumerativo. E aqui, galera, até vou quebrar um pouquinho do paralelismo aqui que dá de nossa enumeração. Nós temos o aposto de oração, aquele que acaba se relacionando com uma oração inteira. Nós já veremos exemplos disso. Tá legal? Vamos começar então com o aposto explicativo que está lá em cima. Tá ok? Então coloca lá. Aposto explicativo. Legal. Vamos começar aí, galera, com 3 exemplos, ok? Vamos lá, então. Exemplo de número 1. Dom Pedro II Dom Pedro II vírgula, imperador do Brasil, imperador do Brasil, vírgula, foi um monarca sábio. Foi um monarca sábio. Joia. Então, olha aqui, pessoal. Veja que o termo, né, a expressão imperador do Brasil nada mais é do que uma explicação a respeito de Dom Pedro. Nada mais é do que uma explicação a respeito de um termo da oração. E veja também que tem caráter acessório, né, pessoal? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com caráter acessório? Que pode ser retirado da frase, tá ok? Olha só.
Então, pessoal, esta explicação aqui, ó, tá? Acessória a respeito de um termo da oração se chama aposto explicativo. Tá joia? Agora, dá uma olhada neste outro aposto aqui, ó, neste outro exemplo de aposto. Preste bem atenção. Só não tenho um retrato. Só não tenho um retrato. 2 pontos. O de minha irmã. O de minha irmã. Beleza. Se enxerga o aposto aí, galera? Se enxerga aposto explicativo aí, ó? Só não tenho um retrato. Veja bem o que eu vou dizer agora. Ó. Aquele de minha irmã. Aquele de minha irmã. Tá vendo aqui, galera? Esse ozinho que está aqui, ó, ele pode ser substituído por aquele. E está, sim, fazendo uma explicação, introduzindo uma explicação a respeito de quem? Do retrato que eu tenho. Então, só não tenho um retrato. Aquele de minha irmã. Legal, pessoal? Então, posso até considerar que o núcleo do aposto é esse pronomezinho aqui, ó. Que, na verdade, é o aquele. É um pronome demonstrativo. Beleza, pessoal? No aposto de cima, quem que é o núcleo? Imperador. Imperador, que é, por sua vez, um substantivo. No caso de baixo, o núcleo é o aquele, que é um pronome demonstrativo. Se ele substitui aquele, é um pronome demonstrativo. Belezinha, galera? Tranquilinhos? Então, tá aí, ó. Veja agora um terceiro exemplo. Ah, Alberg, então quer dizer que o núcleo de um aposto pode ser um substantivo, como no exemplo número 1? Sim. Pode ser um pronome, como no exemplo número 2? Sim. Substantivo ou pronome, ponto final. Certo? Agora olha aqui o terceiro caso, galera. Terceiro exemplo. Rapaz impulsivo. Rapaz impulsivo, Mário, não se conteve. Veja lá, galera. Esse termo aqui, ó, rapaz impulsivo, ele não é uma explicação acessória a respeito do Mário? É uma explicação acessória a respeito do Mário. Portanto, ele é um aposto explicativo. E quem que é o núcleo? Rapaz. Veja que está representado, mais uma vez, por um substantivo. Tá vendo? Por um substantivo. Belezinha, pessoal? Tranquilinhos? Então, maravilha. Então, o núcleo de aposto ou vai ser substantivo ou vai ser pronome, como vocês estão vendo. E mais um detalhezinho. Por que eu coloquei esses 3 exemplos aqui? Para você ver que um aposto ele pode vir depois do termo explicado, como ele pode vir antes do termo explicado, o que acontece no exemplo número 3, veja de novo lá. Certo? Pode vir antes do termo explicado.
Joia? Então tá aí, galera, o aposto explicativo. Maravilha. Agora, turma, vamos para um segundo tipo de aposto, que é o aposto especificador, aquele que especifica um termo da oração. Vamos lá? Vem comigo, galera. Vamos lá. Aposto especificador. Então, todos eles podem aparecer em prova, né, galera? Então, se o curso é completo, vamos falar de todos eles. Nem sempre em cursos rápidos, especificador. Nem sempre em cursos rápidos é possível falar de todos eles, certo? Beleza, moçada. Então, eu digo assim, ó. Cidade de Fortaleza. Olha só. Cidade de Fortaleza. Veja bem, galera. Você lembra o que é substantivo comum e substantivo próprio? Substantivo comum e substantivo próprio. Substantivo comum é aquele que se aplica a todos os seres da mesma espécie. Já o substantivo próprio é aquele que especifica um elemento dentro de um grupo. Então, se eu digo, por exemplo, se eu digo supermercado. Supermercado é um substantivo que se aplica a todos os seres da mesma espécie. Substantivo comum. Mas se eu digo, por exemplo, Carrefour, aí, pessoal, esta palavra já nomeia um supermercado entre tantos outros. Já é o substantivo próprio. Beleza isso, galera? Então tá bom. Então se eu digo lá, professor, substantivo comum, que se aplica a todos os seres da mesma espécie. Mas se eu digo lá, albergue, este substantivo nomeia um professor, entre tantos outros, é um substantivo próprio. Tá ok? Vamos pensar dessa maneira numa primeira análise. Olha só. Cidade de Fortaleza. Eu posso afirmar com tranquilidade que cidade é um substantivo comum. E Fortaleza, né, como especifica uma cidade entre tantas outras, é um substantivo o quê? Próprio, né? Lembrando que substantivo próprio você escreve com letra maiúscula. Então, ok, galera. Quando você tem um substantivo próprio que dá nome a um substantivo comum, então, olha, substantivo próprio que dá nome a um substantivo comum. Só deixa eu deixar essa palavrinha comum mais ajeitadinha aqui, ó. Você tem um aposto especificador. Tá aqui, ó. Aposto especificador. Olha só, galera. Fortaleza é um substantivo próprio que dá nome a um substantivo comum. Inclusive, eu vou pegar aquela palavrinha nome ali, ó, e vou destacá-la agora. Beleza? Então, para ser aposto especificador, você tem que ter um substantivo nomeando um outro substantivo. Certo, galera? Então, se fosse... vamos pegar outro exemplo aqui. Presidente Vargas. Ah, não sei o que, do presidente Vargas. Posso falar que... Deixa eu até ver as cores que eu usei aqui, ó. Tá. Posso falar que presidente Vargas
é um substantivo próprio que dá nome a um substantivo comum, que é presidente, se aplica a todos os seres da mesma espécie, sim ou não, pessoal? Sim, tá aí então, ó. Tá aí. Achamos um aposto especificador. Legal, galera? Então vamos colocar aqui no mesmo, no mesmo padrãozinho aqui, aposto especificador. Tranquilinhos? Belezinha? Agora, tome cuidado com uma coisa. O aposto especificador, o aposto especificador, ele se relaciona com o substantivo. Então, ele pode, se você bobear, ser confundido com o adjunto adnominal. Cuidado agora. Vamos ver esse detalhe, galera. Agora, tome cuidado, preste bastante atenção. Olha só. Acabamos de dizer aqui, ó, cidade de Fortaleza. Né, que Fortaleza, por ser um substantivo próprio, que dá nome em destaque a um substantivo comum, ele é um aposto especificador. E se fosse clima de Fortaleza? É isso que a gente vai ver. Tá? Eu faço questão de abrir uma nova tela só para mostrar isso aqui para vocês. Tá? Então estava escrito ali, vai lá. Cidade. Mas já vai pensando enquanto eu escrevo aqui, vai pensando. Cidade de Fortaleza e clima de Fortaleza. Vamos ver a diferença dessas duas estruturas. Então você vai pensar como? No caso de cima, a palavra Fortaleza, ela simplesmente, já falei isso, mas vou repetir, é o nome da cidade. É o nome da cidade. Então você tem um substantivo próprio dando nome a um substantivo comum. Então é um aposto especificador, como nós já vimos. Ele especifica a cidade entre tantas outras. Que nem se eu falo, professor Oberg. A palavra Oberg especifica o professor entre tantos outros. Beleza, galera. Mas se eu digo clima de Fortaleza, será agora que Fortaleza é o nome do clima? O que você me diz? É o nome do clima? Não. O clima é de lá. O clima é de lá. Mas Fortaleza não é o nome do clima. É o nome da cidade. Então já era. Pode descartar a ideia de aposto especificador. Repito, agora olhando para você aqui, olho no olho. Para ser aposto especificador, o substantivo, geralmente próprio, ele dá nome ao substantivo comum. Certo, moçada? Então, se ali, clima de Fortaleza, se Fortaleza não é o nome do clima, esquece aposto especificador. Aposto especificador, ele se enquadra em que casos? Vamos lá. Então, cidade de Fortaleza é o nome da cidade. Professor Oberg é o nome do professor. Certo? Supermercado Carrefour. Carrefour é o nome do supermercado. Mar Mediterrâneo. Mediterrâneo é o nome do mar. Aí sim nós temos aposto especificador. Agora aqui, a gente vai voltar para a regra geral. Olha só. Aqui,
o termo de Fortaleza, o termo de Fortaleza, ele se relaciona com clima, que é, por sua vez, um substantivo. E quem se relaciona com substantivo é o quê? Pela regra geral, vamos lá, adjunto adnominal. Certo, galera? Então tá aí, ó. O termo de Fortaleza, no caso de cima, é um aposto especificador, no caso de baixo, ele é um adjunto adnominal. Por quê? Voltou para a regra geral, meu. Nós estudamos isso, nós vimos termo que se relaciona com substantivo, em regra, é adjunto adnominal. Belezinha, galera? Viram como tem que cuidar, né, galera? Tem que cuidar bastante com isso. Turma, vamos para um outro tipo de aposto, que é o aposto resumidor. Nós já vimos o explicativo, já vimos o aposto especificador e agora o aposto resumidor. Vamos lá? Vem comigo. Aposto resumidor é o cara que resume um termo da oração ou resume toda uma enumeração. Veja um exemplo aqui, ó. Então eu digo assim: amor, dinheiro, fama, nada bastava. Veja lá então. Amor, dinheiro, fama, nada bastava. Dê uma olhadinha na palavra nada. Será que ela é um quarto elemento da enumeração? Será que é um quarto elemento da enumeração? Amor, elemento 1. Dinheiro, elemento 2. Fama, elemento 3. E nada. Não, galera. Você percebe que a palavra nada, ela tem uma outra função aqui dentro. A palavrinha nada, ela resume todos os elementos da enumeração. Olha só. Ela resume os elementos da enumeração e substitui. Tá vendo? Olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ela resume os elementos da enumeração, substituindo-os. Por exemplo, amor, dinheiro, fama. Sabe de uma coisa? Nada bastava. Você para de enumerar. Uma palavrinha só diz tudo. Ou seja, uma palavrinha que sozinha diz tudo. Substitui todos os elementos de uma enumeração. Como é que é o nome disso, galera? Aposto resumidor. Aposto resumidor. Tá aqui, ó. Entendeu? Em outras palavras, é aquela palavrinha sozinha que diz tudo e pode substituir todos os elementos de uma enumeração. Tá joia? Poderia dar como um segundo exemplo aqui, ó. Né? Dar como segundo exemplo o pai, a mãe, os filhos, todos foram ao evento. Então, se eu perguntar para você, qual a função sintática do vocábulo todos?
que você vai pensar, galera? Todos. Deixa eu ver a corzinha que eu coloquei aqui, ó. Ah, beleza. Vou colocar no padrãozinho. Todos não seriam o quarto elemento da numeração em hipótese alguma. A numeração é o pai, a mãe e os filhos. A palavra todos sozinha diz tudo. A palavra todos pode substituir os elementos da numeração. Concordam comigo, galera? Então, essa palavrinha que resume os elementos da numeração, diz tudo, é o chamado aposto resumidor. O pai, a mãe e os filhos, sabe de uma coisa? Todos foram ao evento. Joinha? Então a gente viu, agora o que é que a gente viu, galera? Que um aposto pode explicar um termo da oração, é o caso do aposto explicativo. O aposto ele pode especificar um elemento da numeração, geralmente é um substantivo próprio especificando um substantivo comum, beleza? Dando nome ao substantivo comum, especificando-o entre outros substantivos comuns. Legal? Nós temos o aposto resumidor. Nós temos também o aposto enumerador, o enumerativo. Vamos ali dar uma olhadinha? Vamos lá, pessoal. Aposto enumerador, o enumerativo. Como é que funciona isso? Beleza. Ó, aposto enumerador. Nada mais é do que uma explicação por meio de uma enumeração. Vamos lá, então. Vamos ver aqui um exemplozinho, pessoal. Prezamos acima de tudo duas coisas. Primeiro exemplo. Prezamos acima de tudo duas coisas, dois pontos. A vida e a liberdade. Tá aí, ó. Então, quando eu digo assim, olha, a vida e a liberdade, galera, isso não deixa de ser uma explicação a respeito dessas duas coisas. Tá? Não deixa de ser um aposto explicativo. Certo? Não deixa de ser um aposto explicativo. Mas como esta explicação se dá por meio de uma enumeração de elementos, nós o chamamos de aposto enumerador. Então, só se lembre de que é utilizado esse nome em prova, é bom a gente estar preparado. Certinho? Beleza? Se eu digo assim, ó, um segundo exemplo, ó. Segundo exemplo aqui, ó. Dois países sul-americanos vírgula, isto é, a Bolívia e o Paraguai, opa, só um minutinho, isto é, foi, beleza, a Bolívia e o Paraguai a canetinha aqui não tá ajudando muito.
vírgula, não são banhados pelo mar. Não são banhados pelo mar. Então vejam lá, pessoal. Esse termo aqui, ó, vamos aumentar esse acentinho de Bolívia aqui. Ó. Esse termo aqui, ó, a Bolívia e o Paraguai nada mais é do que uma explicação a respeito dos dois países sul-americanos. Ou seja, só que essa explicação se deu por meio de uma enumeração de dois elementos. Então eu posso tranquilamente, né, chamar essa estrutura de aposto enumerador. Beleza, moçada? Olha aí, ó, para ficar registrado aí para você, ó, aposto enumerador. E olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Um aposto, ele pode vir precedido de estruturas explicativas como isto é, a saber, ou melhor, tá ok? Então ele pode vir precedido de estruturas explicativas como isto é, a saber, ou melhor. Belezinha, moçada? Tranquilinhos? Bom, está faltando aqui um importante tipo de aposto, que é o aposto de oração, moçada. Tá? Aposto de oração. E quando cai em prova, galera, muita gente erra. Porque aquele aposto que num curso mais rápido não dá tempo de ser discutido. Certo, galera? Então preste bem atenção neste cara aí. Tá? Vamos lá então, vem comigo até o quadro. Aposto de oração. Ele não deixa de ser um aposto resumitivo, né? Mas ele é bem específico, como a gente vai ver. Olha só. Aposto de oração. Primeiro exemplo. Tá? Você pode até pensar que ele é um tipo de aposto resumidor, tá? Só que você vai ver o que ele vai resumir. Vai resumir uma oração inteira. Vai resumir uma oração inteira. Quer ver? Digo assim, ó. O espaço é incomensurável fato que me deixa atônito. Opa, vamos lá, canetinha, me ajude nesse cantinho. Quase lá. Fato que... Só um minuto. Escrever mais lentamente. O tempinho que a gente não perde apagando o quadro. Mas eu vou pegar o jeitinho com o tempo. Fato que me deixa... Legal, foi. Atônito. Então, olha aí, galera. O espaço é incomensurável. Fato o qual me deixa atônito. Então, daqui para frente,
já é uma nova oração. Até porque esse que ele é um pronome relativo. Certo? A gente vai ver isso na sequência, galera. Quando o que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, ele é um pronome relativo. E daí, neste caso, ele introduz uma nova oração. Então, aparecendo um pronome relativo, passe um traço na frente aí. Tá bom? Ele é um pronome relativo, introduz uma nova oração. Legal. Agora, dá uma olhadinha na palavra fato. Você concorda que a palavra fato, galera, simplesmente ela representa, ela resume uma oração inteira? Olha aqui, ó, tem verbo aqui, ó. O espaço é incomensurável. Ou seja, isso aqui que vocês estão vendo, é sim uma oração inteira. Certo, galera? Então, esta palavrinha que resume uma oração inteira é chamada de aposto. Aposto de oração. Tá vendo? Não deixa de ser um aposto resumidor ou resumitivo. Certo, galera? Então, tá joia. Aquela palavrinha que resume uma oração inteira. Tá aqui o nosso aposto de oração, porque a gente viu que o aposto tem essa função também de resumir, e pode resumir toda uma oração. Vamos ver um segundo exemplo ainda mais interessante? Então, veja esse, agora olha o segundo ainda mais interessante. 2. Olha só aqui. Alguns alunos, deixa eu deixar esse 2 mais para cá. Alguns alunos reprovaram o que deixou o professor muito triste. Alguns alunos reprovaram, o que deixou o professor muito triste. E agora, vocês enxergam um aposto aí? Veja bem, galera. Este o faz exatamente o papel daquele fato que a gente acabou de ver no exemplo anterior. Alguns alunos reprovaram, fato o qual, posso até passar um traço aqui, galera, certo? Porque esse aqui é um pronome relativo, ele introduz uma nova oração, deixa a segunda oração de lado. Alguns alunos reprovaram, fato que deixou o professor muito triste. Então, este ozinho, galera, exatamente como aquele outro, como o fato do exemplo anterior, ele está resumindo toda uma oração. Qual que é? Alguns alunos reprovaram. Entenderam a brincadeira? Deixa eu apagar o fato daqui, ó. Só para ficar... Olha só. Só para você registrar legal aí no seu caderno. Então, alguns alunos reprovaram. Fato tá aqui, que deixou o professor muito triste. O que é isso então, galera? É um aposto que resume uma oração inteira. Aposto de oração. Certo? Então a palavrinha fato foi a grande dica aqui, né? Ó. Olha lá. Ó.
fato que deixou o professor muito triste. Entenderam isso, galera? Belezinha? Então tá legal. É como se tivesse escrito o fato ali, resumindo a oração inteira. Pronto, pessoal. Olha que joia. Então nós vimos todos os tipos de aposto. O aposto explicativo, o aposto especificador, o aposto resumidor e até o aposto enumerador e o aposto de oração, que é aquela palavrinha que resume uma oração inteira. Tá legal? E por fim, agora rapidinho, pessoal, né? Rapidinho, vamos falar do aposto, do vocativo. Tá bom? E aí a gente finaliza aquelas 12 estruturas elencadas na aula de número 1. Vamos lá então? Vai lá então, galera. Vocativo. Bem rapidinho aqui, o pior já foi, hein? O pior já foi. Então vai lá. Falou em vocativo, o que é que deve vir à sua cabeça? O que é que deve vir à sua cabeça? Chamamento. Esta palavra mesmo, galera. Chamamento. A melhor palavra que a gente pode usar aí. O que é um vocativo? É um chamamento dirigido a quem? Dirigido ao receptor da mensagem. Dirigido àquele que recebe a mensagem. Ou seja, dirigido ao leitor, dirigido ao ouvinte, né? Quem é o receptor da mensagem, que recebe a mensagem? Pode ser o leitor, pode ser o ouvinte. Certo, moçada? Então, se eu digo para você assim, ó, vamos, meu amigo, estudar português. Eu estou chamando o receptor da mensagem de meu amigo. Este chamamento, meu amigo, é o vocativo. Certo, galera? É isso. Vamos ver um exemplo ali mesmo no nosso quadro. Vamos lá? Vai lá, turma. Então, digo assim, ó. Digo assim, ó. Dê-me, vírgula, meu pai, um abraço forte. Veja bem, galera, eu estou chamando o receptor da mensagem de meu pai. Não confunda com aposto. Esse termo meu pai não está explicando nenhum termo da oração. Ele não está explicando nenhum termo expresso na oração. Tá? Ele é um chamamento dirigido ao receptor da mensagem. Portanto, ele é um vocativo. E um detalhe interessante, né, galera? Que o vocativo sempre tem que ser isolado por vírgulas. Tá? Sempre isolado por vírgulas. Tá ok? Agora, muitos, pessoal, quando me mandam um e-mail, aqui no Instituto, quando me mandam um e-mail, colocam dessa forma. Veja aqui, ó. O pessoal coloca assim, eu vou dar o segundo exemplo aqui, ó. Tá? Segundo exemplo, só para você ver como é que fica o negócio. Ó como é que eu recebo os e-mails, direto. Bom dia, albergue. Papapá, 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 papapá. Agora, só veja um detalhe. Eu acabei de dizer que vocativo é o chamamento dirigido ao receptor da mensagem e deve ser isolado por vírgula. Deve ser isolado por vírgula. Agora, neste e-mail, o que é que o cara isolou? Isolou toda a estrutura. Bom dia, albergue. Sabe o que isso quer dizer? Que ele está
me chamando de Bom Dia Albergue. Este foi o chamamento que ele dirigiu ao receptor da mensagem. Mas galera, meu nome não é Bom Dia Albergue. Não me chame de Bom Dia Albergue. Me chame de Albergue. Ah, então como que a gente vai fazer aqui, galera? Na verdade, ele tem que me chamar de Albergue. Quando ele me manda e-mail, ele tem que chamar aqui o receptor da mensagem de Albergue. Certo, galera? Então, este é o vocativo, é este o elemento que você isola. Certo? Dessa maneira aí. Bom dia, Albergue. Este é o vocativo. É o chamamento dirigido ao receptor da mensagem. Tá joia? Agora, poderia muito bem, num e-mail, vou colocar dessa forma. Lá. Prezado senhor, vírgula, e mandar ver. Posso ou não posso? Claro que eu posso. Porque eu estou chamando o cara de prezado senhor. Este realmente é o chamamento dirigido ao receptor da mensagem, ao leitor, ao ouvinte. Belezinha, moçada? Tranquilinhos? Legal, moçada. É isso aí, pessoal. Então falamos de aposto e vocativo e fechamos aquelas 12 estruturas elencadas na aula 1. Tá joia? Então, preparem-se, porque a partir do próximo encontro nós começaremos a resolver questões. Não exatamente questões, resolver exercícios de fixação, que é uma parte fundamental do nosso curso, para depois partir a questões de concursos. Tá bom, galera? Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau, turma!